Boa tarde. Hoje nós vamos conversar um tema muito importante. Eu acho que desde que a gente começou a fazer essas lives, nunca foi tão esperada quanto essa. Né? Eu falei para vocês algumas vezes nos stories, dei uma pincelada sobre o tema, mas hoje a gente vai poder parar para aprofundar. Porque é muito disse que me disse, eu ouvi falar, mas ninguém sabe de fato o que está acontecendo, né? E quais os desdobramentos disso. Por isso que é importante a gente parar e conversar com alguém que é um profissional que tem condições de falar pra gente o que está acontecendo. Lógico que tudo muito novo, né? Mas a gente tem como saber pelo menos todo o contexto. Deixa eu ver vocês aqui. Vocês estão ansiosos? Tão preocupados com essa questão da grande naturalização, gente? Deixa eu ver. Toda vida que leio grande naturalização, o coração para. Ai, o coração para mesmo. E olha, não estou numa situação diferente de vocês, não, tá? O meu dente de causa não está dentro da grande naturalização. Mas como a maioria de vocês sabem, eu estou me organizando faz tempo para ir para a Itália, né? Sonhando também, como todos vocês, eu fiz minha passe, fiquei quietinha, aguardando o momento que a Itália teria oficialmente fosse realmente aberta para nós brasileiros. Estou aqui esperando, né? Bonitinha, com a pastinha na mão. E aí, embora meu dente de causa não esteja dentro da grande naturalização, a gente fica inseguro sim, porque a gente não sabe os desdobramentos disso na prática, não é verdade? Então a gente fica ansioso, com certeza. E, deixa eu ver se já estão aqui presentes, eu acho que eu já vou chamar o meu convidado especial, para não ficar perdendo tempo. Afinal, como eu sempre falo também, tempo é dinheiro, não é mesmo, gente? Ninguém aqui tem tempo a perder. Nós todos queremos aprender e queremos crescer. Gente, não esqueçam de enviar essa live para as pessoas que vocês sabem que precisam ouvir esse conteúdo, para que elas possam ser notificadas e também acompanhar a gente. Ao final, vou tentar deixar a live salva, só que vocês sabem também que eu tenho um histórico de perder as lives, mas eu espero não perder, tá bom? Boa noceira, olha que legal, tem bastante gente aqui, tô feliz. Vou ver se eu acho o meu convidado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Chamei. E eu, como sempre, né, eu faço live e Olá, às vezes eu me confundo aqui. Olá, olá, Giuseppe, tudo bem? tudo bem? Boa tarde a você. Boa tarde e boa noite para você, né? Sim, boa noite. Essa questão do fuso horário, a gente sempre bom dia, boa tarde, boa noite. É difícil saber qual o certo. Giuseppe, fala pra gente onde você tá, apresenta um pouquinho de você, fala Agora sua estou na Itália, história. são 11 horas, então estou na minha casa, na Itália. Eu sou Giuseppe Pinelli, sou advogado in Itália, sono avvocato também in Inghilterra e sou partner do escritório Pinelli Schifani Caronia, que trabalha muito sobre direito migratório. E também sou direttore esecutivo da Câmara di Commercio Italiana in São Paulo. Então, a minha vida profissional é muito conectada com o Brasil, com a vida dos brasileiros. Eu conheço quanto o assunto de hoje é um assunto que fica pouco claro para muitas pessoas. Então, estamos aqui para responder a todas as dúvidas das pessoas que participam da live. A dúvida que eh, você, Priscila, vai poner para mim. Tá. Não, vamos conseguir sim. O Giuseppe, ele tem um contato, né, com o Brasil devido ao suas, desenvolvimento das suas atividades. Então, ele já fala português. O que precisar de complementar, a gente vai complementando, né? Eu acredito que Obrigado. isso é legal, porque não já está ótimo. Porque a gente assim tem um pouco de dificuldade, né, de conversar às vezes com os nativos da Itália, os profissionais aí da Itália, pela falha na comunicação. Mas com você a gente tem tanto o acesso à comunicação pelo idioma, quanto a pessoa, que é uma pessoa assim que pelo menos eu considero muito disponível, muito atenciosa, né? E isso ajuda muito a gente a ter confiança quando a gente está lidando com essa área que a gente está lidando, né? Então, desde já em nome de todo mundo que está aqui agora, quero agradecer a sua disponibilidade
sei que trabalhou muito o dia todo, sei que não foi um dia de folga, né? Já são 11 da noite, mas está aí disponível para ajudar a gente a resolver aí as dúvidas. Muito obrigada. Ah, de nada, um prazer. Então, Vamos lá, Giuseppe. vamos lá. Começa explicando para a gente o que é esse negócio de grande naturalização. A grande naturalização. Todo mundo fala sobre isso, mas a grande naturalização é uma lei. É basicamente uma lei emitida pelo governo federal do Brasil, da República Federal do Brasil, no 1889. Essa é uma lei tão simples, é muito simples. É uma lei que falava todos os estrangeiros que ficam no Brasil o 15 de novembro de 1889 e depois 6 meses do 15 de novembro de 1889, se não fala que deseja manter a própria cidadania de origem, muda brasileiro, naturaliza brasileiro. Simples, mas tão simples que todos os estados estrangeiros, todos os outros estados contestaram a lei do início, porque tem, vamos a falar sobre alguns dos assuntos que já estava lá no momento de foi feita. E você tem um assunto principal no direito internacional. Você não pode perder a cidadania para uma omissão. Todo o fato que pode fazer perder a cidadania a uma pessoa precisa ser um fato voluntário. Não pode ser um fato Isso. que acontece só para uma omissão de alguma coisa. Então, essa é a grande naturalização, questo gigante que todo mundo fala, mas é só uma lei que foi emitida porque a República Federal do Brasil desejava naturalizar todos os estrangeiros, porque no 1800, no final do 1800, o Brasil estava cheio de estrangeiros que chegavam da Europa para morar no Brasil. Então, era muito importante para o governo brasileiro que a pessoa se naturalizava brasileiro e participava da vida social do Brasil. Mas a lei feita nisso, assim, não tinha alguma validade. Isso Isso. era a contestação que foi feita imediatamente da todos os estados estrangeiros. Certo. Tá falhando para vocês, vocês vão me sinalizando caso esteja falhando. Para mim teve algumas pequenas falhas, mas eu entendi perfeitamente, né? Que o Brasil, ele colocou uma forma de naturalizar os estrangeiros que estavam aqui, independente de falar se quer ou se não quer. E os estados, né? Os estados no sentido de os outros países, eles reagiram contra essa lei, porque uma pessoa precisa manifestar vontade, e não pode ser uma coisa imposta pelo estado para ela perder o direito, né, à sua nacionalidade. É isso, né, José? Exatamente, exatamente. Certo. Então, em decorrência disso, dessa lei que houve no Brasil, como que isso afetou ou está querendo afetar o nosso direito como ítalos brasileiros ser a cidadania reconhecida, ter a cidadania reconhecida? Então, como muitos outros estrangeiros estavam no Brasil, tinha muitos italianos que estavam no Brasil no 1889. Então, tem bastante pessoas agora que faz pedido de cidadania que têm ascendentes, que têm os avós que estavam no Brasil no ano 1889. Então, na ideia dessa grande naturalização, e na ideia de que está
De, de No quem trouxe isso, né? no procedimento amministrativo e tal, no consulado e no comune na Itália, é que todas as pessoas que descendem de uma família que estava já aqui, lá, aqui, não aqui na Itália, lá no Brasil, no 1889, não pode obter a cidadania italiana porque o pessoa, o ascendente, o avô, foi naturalizado brasileiro, então não podia transmitir a cidadania italiana aos filhos. Isso é basicamente o princípio. Vamos depois a explicar como esse princípio vai ser aplicado, como foi aplicado para o tribunal, como vai a ser aplicado para o consulado ou o comune na Itália, se você chega na Itália para pegar a cidadania do modo presencial. Certo. Então, quem se enquadra nesse caso? A gente quer saber assim, tem uma delimitação de tempo ou ainda é muito impreciso? A questão assim, a gente sabe que se o italiano estava aqui em 1889, a gente sabe que se enquadra. Mas e qual que é a faixa mais ou menos que a gente se enquadra nessa situação de A tempo? faixa di tempo, na história da imigração italiana, a muita imigração foi do norte, nord-est da Itália, tal do Veneto, por exemplo, e foi no período antecedente ao 1889. Então, da um ponto de vista puramente geográfico, o sul do Brasil, a imigração italiana que chegou no sul do Brasil é a mais impactada da grande naturalização. O problema é que agora a interpretação que é feita dessa lei não é uma interpretação que tem em conta a efetiva chegada da pessoa no Brasil. Eu tenho, por exemplo, alguns casos onde a pessoa chegou no Brasil depois de 1889. E isso está demonstrado para as certidões, porque a pessoa, por exemplo, casou na Itália no 1891. Então, estava na Itália e voltou para o Brasil só depois. Mas foi contestada da Advocatura dello Stato, que é os funcionários que defendem o Ministério na Itália no processo judicial, foi contestada a aplicação da grande naturalização nesse caso. Eh, for- Tem sorte que o juiz vai ler os documentos, mas tem bastante casos onde na procedura administrativa também o comune ou o consulado não vai ler propriamente as datas de chegada no Brasil, mas vai contestar e vai negar a cidadania para a pessoa. Então, o impacto dessa lei, o impacto de aplicação que é feita do Estado italiano dessa lei de grande naturalização, agora, depois, pelo que aconteceu em julho, vamos falar sobre isso em breve, é uma aplicação um pouco errada. Ma vamos em ordem Vamos sobre tudo. avançando, né? Ma avanzando sobre É, che prefere, o giudiziale o amministrativo? Vamos nas duas direções oppostas, diferentes. Eu acho assim que o pessoal tá louco para saber da questão da via administrativa, Da via mas a gente vai amministrativa. fazer o passo a passo. Vamos fazer o passo a Ma passo. Primeiro, eu quero que você fale para a gente como que isso chegou, da onde que veio, como chegou, chegou pela esattamente. via judicial, foi isso? Exatamente. Então, é preciso falar um pouco da via judicial, porque esse é o princípio que estava lá. Estava a pessoa esqueceva, não sei se é correto. Não, era um princípio que o tribunal, o tribunal da primeira instância na Itália, tinha completamente rejeitado. Nunca esse assunto foi aceito do Tribunal de Roma,
no pedido di cidadania giudiziale. Che aconteceu? Aconteceu que em julho, esse ano, junho 2021, eu acho que era o dia 15, o dia 5 de julho, a Corte d'Appello, então é o tribunal que está sobre o tribunal de prima instância. Na Itália temos o tribunal, a Corte d'Appello e a Corte di Cassazione, que é como o Supremo Tribunal Federal do Brasil. Então, a Corte d'Appello emitiu duas sentenças que reconheceram o princípio da grande naturalização. Isso foi depois que a Advocatura dello Estado fez um recurso em apelo contra duas decisões de reconhecimento de cidadania italiana e sobre pegando esse assunto da grande naturalização que estava lá, estava num cantinho, nunca foi pegado antes. Então, Foi trazido antes para o processo. sim, em frente da Corte d'Appello, todas as decisões antes era negativa para esse assunto. Então, não reconheceram a grande naturalização. Chegaram duas decisões que reconheceram a grande naturalização. Por quê? Porque falavam sobre um assunto um pouco maluco, que tinha uma inversão do ônus da prova. Da prova no processo. E não é o Estado, o Ministério que precisa provar que a pessoa faz tudo para integrar na vida social brasileira, que votou, tinha direito de votar, de ser eleitor no Estado brasileiro, mas de modo que chega em aquilo que se fala normalmente no direito probatio diabolica. Prova diabólica. Era a pessoa que fazia o pedido que devia demonstrar que Roosevelt nunca participou da vida social brasileira, que nunca fez nada para integrar na vida brasileira. Se você é advogado, eu sou advogado, Tá. se a Deixa eu pessoa que fazer sou uma advogada, pausa sim. aqui. Deixa eu fazer uma pausa para eu tentar falar numa linguagem assim, bem coloquial, para todo mundo entender o que você falou até agora, tá? Então, assim, o que ele está dizendo? Que é sempre tentaram emplacar essa tese, né, da grande naturalização, mas ela nunca passava, nunca ninguém ligou para ela, ficou para trás. Até que um certo dia, na Corte de Apelo, que é como se fosse o Tribunal de Justiça aqui do Brasil, que é o segundo grau que a gente fala, eles acolheram essa tese. Então, dois processos teve esse acolhimento dessa tese. Porque eles falaram, no direito, a gente chama de prova diabólica. É esquisito esse nome, eu sei, mas no direito a gente fala isso, que é aquela prova que não tem como você fazer, entendeu? É como exigir que você produza uma prova que não tem como você produzir. Então, essa prova que eles queriam, nessa decisão, né? Que a gente provasse que o italiano não tentou se integrar na sociedade brasileira. É isso, né, Giuseppe? Até aqui que você falou isso. Exatamente, por isso tem aqui um commento aqui, e para isso existe o CNN, certidão negativa de naturalização, ou certidão de óbito, também pode falar sobre a certidão de óbito, fala sobre se a pessoa era eleitor ou não era eleitor também. Eu sei tudo isso. O problema era que a Corte d'Appello não, falou na maneira completamente oposta. Então, essa é a situação do 5 de julho na Corte d'Appello, no tribunal, para a via judicial. O que aconteceu depois, na via judicial? Depois dessas duas sentenças do mesmo dia, mesmo juiz, então é como se fosse não tem um particular problema que era dois, desculpa, que eram dois. Que aconteceu? Que a tese era tão maluca que não foi acolhida por
também o tribunal está embaixo do Corte de Apelo, mas toda a sentença depois, essas duas decisões da Corte de Apelo foram novamente contra a grande naturalização. E depois, em setembro e outubro, todas as sentenças, as decisões da Corte de Apelo também voltaram contra a grande naturalização. Então, agora, eu acho que fica claro que na via judicial é muito difícil que vá a chegar novamente no reconhecimento da grande naturalização, do princípio da grande naturalização, porque é, é realmente um princípio completamente sem algum fundamento. Eh, perché? Porque tem a primeira demonstração que o antenado não naturalizou é o CNN. O CNN, Certidão Negativa de Naturalização, é um documento oficial feito no Brasil, depois apostilado. Então, esse é um documento que de já é prova que a pessoa não foi naturalizada. Depois, outras provas que são se foi eleitor, se não foi eleitor, se chegou antes do 1889 ou não chegou. Isso também é fácil de demonstrar, porque tem um registro de chegada da pessoas normalmente quando chegava em Santos ou nos portos do Brasil. Então, tem muita coisa para demonstrar também que a pessoa não naturalizou. Mas o princípio inicial é que é o Ministério, então o Estado italiano, que precisa demonstrar o contrário. Então, isso Uhum. foi repetido muitas vezes nessas decisões que chegaram depois, o 5 de julho. Então, depois, as duas decisões malucas da Corte d'Appello. Então, a via judicial, essa é a história da via judicial até agora. Eu acho que está em um ponto, a via judicial agora é um porto seguro, se Certo. você vai para... Vamos fazer o seguinte, você vai falando e eu vou. Sim, vai explicar Não, não, melhor. não é nem questão de vocabulário de português que tá ótimo, é só questão mesmo de simplificar a linguagem, porque às vezes a gente fala Tá uma coisa bom. meio jurídica e nem todo mundo entende os nossos termos jurídicos, né? Então, por isso que eu se vou simplificar, mas o português Tá está bom. ótimo, tá dando para entender perfeitamente. Então, o que que ele estava dizendo para a gente? Que depois que teve essas duas decisões aleatórias que acolheram a tese da grande naturalização, as demais decisões todas não acolheram. Então está gerando assim uma certa segurança de que a via judicial não vai seguir por esse caminho, né? Porque as decisões subsequentes todas não acolheram a tese da grande naturalização. Então, quando isso começou, ela começou pela via judicial. Inclusive, eu tive clientes que me procuraram e falavam: ah, não, não quero fazer via judicial porque está tendo problema com a grande naturalização. Então, isso começou lá atrás, né, pela via judicial, quando a decisão acolheu a tese. Só que depois disso passaram a negar, várias decisões negando, de forma que isso foi afastado de risco, né, pelo menos que nós entendemos, da via judicial. E aí, alguém interessado em complicar as nossas vidas resolveu fazer alguma coisa com isso. Agora É, vamos falar, entrar na parte que o povo tá doido. O que que fizeram? O que aconteceu? que aconteceu, Priscila? Aconteceu que a administração da Itália alguma vez realmente demonstra quanto pode ser non corretta. O Ministero dell'Interno, non so come se fala, Ministero dell'Interno, dos Interiores, Uhum. emanou uma circular. Essa circular, muito simples, muito.
ma molto perigosa, perché essa circolare fala assim, a circulare para a prefeitura local. A prefeitura na Itália é o órgão do governo ao nível local. Depois, não é, a prefeitura não é como o comune, não é a cidade na Itália. A prefeitura é um órgão do governo nacional, mas localizado embaixo. Depois tem o comune, que é como a prefeitura do Brasil. Então, essa circular do Ministério chegou para a prefeitura e para a prefeitura foi enviada para os comunes, comuni da Itália, as prefeituras locais. Então, a circular falava: a Corte d'Appello de Roma emitiu duas decisões sobre reconhecendo o princípio da grande naturalização. O princípio da grande naturalização, blá blá blá, é o princípio que se aplica a todos os emigrados que estavam no Brasil em 1889. Então, tudo o que eu já falei. Então, aguarde comune, então, a cidade. Quando um brasileiro chega para o pedido de cidadania administrativa lá, você olha se tem o antenado que estava no Brasil em 1889. E aqui chegamos no ponto que não é muito correto. Mas não nega, não rejeita a cidadania. A circular não fala de rejeitar a cidadania. A circular fala de suspender o processo de cidadania. Suspender até que o contrasto jurisprudencial fica resolvido. Parece uma coisa simples, mas não é. Não é. Por quê? Porque, primeira coisa, não tem algum contrasto jurisprudencial. Tem só duas decisões no mesmo dia da Corte d'Appello. Todas as outras decisões, antes e depois, são toda contra a grande naturalização. Então não tem algum contraste. Mas, se também, deixa eu pensar isso, se precisa esperar que uma decisão sobre essas duas decisões da Corte d'Appello, a Corte de Cassazione vai emitir uma sentença não antes de 5 anos da agora. Então, Tá, agora deixa eu pausar você, porque senão o sim. povo agora vai surtar. Você fala em 5 anos, o pessoal aqui vai ficar doido. Não, mas tem solução por tudo. Tem solução por tudo. Vamos lá. Então, vou tentar resumir mais uma vez como eu tenho feito, né? Foi feita uma circulare pelo Ministério interno, como eles falam, Ministério do Interior deles, falando para os comunes, olha, houve acolhimento em 2 processos da tese da grande naturalização. Então, o que eles estão querendo fazer? Bom, como tem esse risco, eles acharam que a possibilidade, acharam uma brecha para inserir isso, falaram para os comunes, olha, se você vê que o italiano estava no Brasil em 1889, então, deixa o processo suspenso. Suspende ele, né? Não falou para negar o processo. Até mesmo, que eu já vou até adiantando um pouco do que o José provavelmente vai falar, até mesmo porque assim, ele não poderia falar assim, nega o processo, né? Tô correta, Giuseppe? Ele poderia Sim, falar assim, sim, nega o processo? Ele não pode fazer exatamente. isso, né? Porque se ele manda isso, ele vai estar fazendo uma coisa contra a lei da Itália. Então ele falou assim, ó, suspende o processo, deixa lá suspenso, parado, né? Até resolver a questão desses 2 processos que houve o acolhimento da tese. A questão que implica para a gente é que essa suspensão acaba com nossos planos, porque ninguém aqui está com disponibilidade para ficar na Itália 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos aguardando lindamente o processo, sem trabalhar, né?
e, ao mesmo tempo, a gente fica limitado a falar, não, vou logo pela via judicial. A gente fica lá esperando o processo. É isso, não é, José? Assolutamente, sim. Ma tem alguma solução, não fica desesperado. Estou lendo aqui uh, os comentários das pessoas. Não fica desesperado. Então, por que não é 5 anos? Porque o prazo para primeira coisa, o prazo para o processo de cidadania no consulado, no comune, é o prazo máximo da lei é 2 anos. Então, o procedimento administrativo tem que terminar em 2 anos. Não pode demorar mais de 2 anos no comune, também no consulado. Eu sei que o consulado demora muito mais, por isso tem a via judicial contra a fila. A mesma coisa pode ser feita se você chega na Itália e faz a presencial. Existe na lei do procedimento administrativo da Itália um princípio que você pode recorrer, entende? Recorrer contra o Sim, silêncio. sim, sim. O silêncio, você pode recorrer contra o silêncio da pública administração. Então, no momento que você entra com um processo administrativo no comune e o comune responde conforme a circular, você pode enviar uma diffida, uma solicitação ao comune para obtener una risposta muy rápida, mais rápida e depois recorrer ao tribunal administrativo se a resposta não é sobre a cidadania, então se não é de rejeito da cidadania, mas só uma resposta sobre o procedimento, então vou suspender, vou fazer isso, vou fazer, não sei, uma outra coisa. Então, pode recorrer ao Tribunal Administrativo da Itália para obter uma sentença do Tribunal Administrativo. O Tribunal Administrativo na Itália é muito rápido, não é como o Tribunal Ordinário, o Tribunal Civil de Roma. O Tribunal muito rápido, a sentença pode chegar em 2, 3 meses. Então, va recorrer ao Tribunal Administrativo para ordenar o comune de responder sobre a cidadania. Então, esse é como se fosse uma dupla passagem. E depois, se o comune responde positivamente, você é cidadão italiano. Se vai rejeitar a cidadania, é o momento que pode entrar com o rejeito no Tribunal Ordinário de Roma, como se fosse uma judicial, um processo judicial normal. Então, eu entendo que é um pouco mais difícil que antes, mas é também uma solução para não esperar os 5 anos ou 2 anos que o comune suspende o processo de cidadania. Precisa também falar sobre o feito que algum comune da Itália agora, nesse momento, não está recebendo a circular do Ministério. Então, vai fazer o processo de cidadania presencial normalmente. Vai fazer o processo de cidadania presencial sem aplicar a circular e o princípio que está na decisão da Corte d'Appello do 5 de luglio desse ano. Então, uma coisa importante da gente mencionar aqui é essas duas coisas. Primeiro, que muitos comunes não vão acolher essa circular e vão prosseguir com o reconhecimento. Em contrapartida, haverão também comunes que acolherão de uma forma até mais abrangente do que deveria. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar de um ou outro caso, nós não estamos generalizando, né? Não é a Itália toda, tá? Não estamos fazendo terror, mas a gente sabe que um ou outro comune
vai falar, não, não quero fazer, não quero brasileiro aqui até Não resolver que era isso. brasileiro, sim, Pode sim, acontecer também. isso aconteceu com um comune agora da província de Pisa, que emitiu um comunicado, uma coisa que falou, não, toda a cidadania por descendência dos brasileiros não são feitas aqui. Não, não podemos fazer nada. No, sem alguma distinção entre os brasileiros que têm avós que estavam no Brasil para a grande naturalização ou os brasileiros que emigraram, o italiano que emigraram no Brasil em 1940, por exemplo. Não, está tudo fechado em um comune da província de Pisa, então, um pequeno caso, mas está tudo fechado para os brasileiros. Pode acontecer que algum outro comune vai fazer a mesma coisa, mas do outro lado, com certeza, tem comune na Itália que não aplica circular, que vai fazer cidadania presencial por brasileiros, também quem tenha os avós no Brasil no 1889. Então, não, é todo o contrário do terror. É só que precisa ser claro que tem esse problema em uma parte da Itália, não sei qual, porque é uma coisa que está evolvendo agora, nesse momento, mas pode acontecer em alguns comunes que a resposta para o pedido de cidadania é vamos suspender porque tem grande naturalização. Algum menores casos não fazemos nada para brasileiros, mas talvez a maioria dos comunes italianos vai fazer tudo normalmente como antes. Então, Certo. Então, nós temos três cenários. Um cenário, o comune pode falar assim, ó, não, enquanto não resolver isso, a gente não quer fazer cidadania de brasileiro. Tchau. Segundo cenário que pode acontecer, falhou aqui para mim. O segundo cenário é seguir normalmente, né? Não ignorar a circular e seguir normalmente. E o terceiro cenário é receber o seu processo e suspender. Nesse caso, você vai precisar tomar outras medidas para tentar resolver a situação. Então, não significa que você não tem como ir para a Itália e reconhecer a cidadania, mas que você precisa estar ciente de todas as possibilidades que você pode encontrar, mas né? aqui tem uma pergunta que é correta. Tem que perguntar aos comunes antes. Isso eu acho que é correto. Perguntar antes ao comune para saber se nesse momento o comune específico faz a cidadania dos descendentes brasileiros e se aplica a circular do Ministério do Interior ou não. Isso é importante. Então, antes de decidir onde morar, é importante que você pergunta para o comune se faz cidadania presencial para os brasileiros. É a mesma coisa, mais ou menos, que acontece com a transcrição do filho direto. Não sei se as pessoas sabem. Então, quando os brasileiros é filho direto do italiano. Algum comunes faz transcrição só com transmitindo a certidão de nascimento, outro não faz. Então, não faz. Então, é a mesma coisa. O meu escritório liga para o comune, fala com a pessoa o funcionário do comune e pergunta se, qual é a posição do comune sobre isso. E depois faz pedido ou não faz pedido, ou vai para a via judicial se não tem possibilidade de fazer para a via administrativa. Então, tem possibilidade de também agora de fazer presencial. Eu acho que vai ser bastante comum que vai deixar a presencial sem aplicar circular, mas precisa olhar com atenção onde você vai morar. Tem um Certo. monte de pergunta aqui para Tem um você. monte de perguntas, Giuseppe. Vamos correr com essas perguntas, senão a gente vira a noite aqui hoje. Tem uma caixinha aqui que tem 5 perguntinhas, mas antes eu vou perguntar novamente. Você já deu uma pincelada sobre esse assunto, mas pode responder novamente. Quanto aos processos judiciais, se a AGN, né, a grande naturalização, se ela tem impacto
nos processos judiciais. Isso aí, se você quiser dar uma reforçada. Desculpa, não ouvi a pergunta. O meu tá Ok. falhando um pouquinho, a minha internet tá Sim, um sim. pouquinho falha. Certo. Então vamos lá, eu vou tentar. Vamos agora fazer assim uma perguntas e respostas aqui que tá cheia de perguntas. A Ok. primeira é se a grande naturalização vai ou está impactando a via judicial. Não, não está. Não está impactando porque já Não houve várias mais, decisões. não mais. Não Pessoal, mais, não porque mais. já houve outras decisões que afastaram essa ideia da via judicial. Absolutamente. E aí, Sim. com esse afastamento disso, o Ministério do Interno aproveitou e mandou bala na circular, Exatamente. Exatamente. né? Foi bem isso. Então, tá. Vamos ver a caixinha de pergunta aqui. Nossa Senhora, deixa eu entender o que estão falando. Qual a expectativa? Nossa, eu comecei pela mais pesada. Eu nem para filtrar, para ir subindo o nível aqui. Peguei da pior. Qual a expectativa para a decisão da terceira instância, ou a decisão da Corte de O- Cassação? Va a demolir a decisão da Corte d'Appello. Completamente a demolir, porque é contra todos os princípios do processo civil, também na Itália, no Brasil, é contra todos o princípio de um processo em frente a um tribunal. Não, não tem alguma razão para invertir o ônus da prova no processo. Cada pessoa num processo que pega um argumento, um assunto em um processo, precisa demonstrar. A pessoa que pega um argumento, um assunto, precisa demonstrar ele. Não é o contrário. Eu falo sobre uma coisa e outra parte precisa demonstrar que não é verdade. Não. Se eu falo sobre uma coisa no processo, preciso demonstrar que eu falo. Então, se o Ministério dell'Interno fala sobre o que o requerente, o avô do requerente foi naturalizado, precisa demonstrar, porque o requerente já entregou o CNN, certidão negativa de naturalização. Então, é outra parte que precisa demonstrar que o italiano naturalizou brasileiro antes do nascimento dos seus filhos. Então, não é bastante que naturalizou brasileiro. Precisa demonstrar que naturalizou brasileiro antes do nascimento dos filhos. Certo. Agora vamos para uma dúvida aqui que é bem corriqueira. O que o pessoal, a gente não está sabendo assim, definir qual o lapso temporal para encaixar dentro da GN, né? Que a gente fala que é a grande naturalização. Então, assim, por exemplo, o meu Dante Causa chegou no Brasil em 1891. Tá arriscado? Não tá Não, arriscado? não tá. Não. O italiano precisava ser no território brasileiro nos 6 meses entre 15 de novembro de 1889 e não fez, abril do 1890. Certo. Aí, no caso, tem muita gente que fala assim: o meu Dante Causa nasceu em 1880 e casou no Brasil em 1920. E aí, encaixa ou não encaixa? Nesse caso, nós precisamos de ter a certidão de desembarque, né, para saber quando que Exatamente. ele chegou, né? Sim, Porque tem situações que ele casou na Itália em 1891, 1892. Então, às vezes, mesmo sem a certidão de desembarque, a gente sabe que ele estava na Itália ainda, né? então, mas tudo isso precisa explicar que tudo isso, a certidão de desembarco depois, para demonstrar que ele não estava lá, são todas demonstrações que vai ajudar a manejar no tribunal. O tribunal não vai aplicar a grande naturalização. O tribunal vai ignorar a lei da grande naturalização. Então, só para ficar em uma posição mais segura, agora, no processo judicial, se você tem demonstração que o italiano chegou no Brasil depois, que o italiano nunca foi eleitor no Brasil, tudo isso
pode ajudar para contrastar, mas também agora, com a posição do Tribunal e da Corte de Apelo, agora, outubro de 2021, tudo está como antes. Não precisa demonstrar tudo isso. Certo. No caso aqui, só para reforçando, o Dante Causas, o meu esposo, chegou no Brasil em 1892 e o filho nasceu em 1894. Então ele Não encaixa. Não não encaixa nessa entra pergunta. nessa circular. Agora, se tivesse chegado no Brasil, tivesse tido filho no Brasil em 1888, 1887, 1889, aí você estaria sim dentro dessa circular. A pergunta aqui, é a pergunta que a gente fica sem saber certinho como responder, né? Quem pretende fazer a cidadania italiana pela via administrativa? Qual que é o conselho, Giuseppe? Se a via amministrativa, todo mundo sabe que é a via mais rápida, na via amministrativa na Itália, no comune. Então, pergunta para o comune se vai aceitar o pedido de cidadania e pergunta antes de viajar para a Itália e morar em um comune. É isso que eu vou sugerir. Não, não tem uma preferência para a administrativa presencial ou judicial. Eu acho que são situações diferentes que respondem a exigências diferentes. Porque todo Exato. mundo sabe que a presencial ha um custo muito alto, porque você precisa viajar, cada pessoa precisa viajar, precisa morar na Itália, precisa viver na Itália, sem trabalhar por um tempo. Então, tem um custo muito alto, ma ha um prazo curto. O judicial tem um custo relativamente baixo, se tem família com muitas pessoas, e um prazo mais longo. A mais barata, mas a mais longa é a via do consulado. Tem É, três possibilidades. por isso Mas, que eu gosto desse papo direto, né? Porque às vezes quem trabalha com a via administrativa fala que somente a via administrativa presta. não, não, Aí quem são trabalha com a via exigências judicial, diferentes, são exigências exatamente, são diferentes. Não, necessidades diferentes, né? exatamente, exatamente. Então, é só uma questão de necessidade, infelizmente, de capacidade Recurso financeiro. sim, sim, exatamente, tudo isso. Mas não tem uma preferência. Tem pessoa que deseja a cidadania italiana só para ser italiano, só para ficar feliz de ser italiano, então pode também esperar o consulado e não, Não impacta é na pagar vida. 300 é pagar 300 euros ao consulado porque é a taxa para fazer o pedido. Não precisa fazer o pedido judicial. Aqui estamos aqui para responder o mais objetivamente pular as pessoas sobre a via judicial ou a via presencial. Ó, o Danilo aqui, Danilo é meu cliente. Ele perguntou sobre o caso dele. Eu já até abri a certidão aqui, porque a gente aqui faz um atendimento VIP para o cliente, né? Ó, o Danilo, o Dante Causa dele nasceu na Itália em 1897. Então ele está tranquilo, não é isso? Pode ficar tranquilo. Então Durma pode ficar bem. tranquilo. Bons sonhos. Mas olha, gente, mais alguma dúvida? Acredito que a gente já falou bastante coisa. Deixa eu ver aqui. As pessoas que tiveram processo que sofreram apelo serão reconhecidas italianas somente em última instância? No, sarà riconosciuto depois da sentença da Corte d'Appello. No mesmo tempo que esse ano a Avocatura do Estado fez recurso contra bastante número de decisão do Tribunal. Eh, Cada ano o Tribunal emite, não sei, acho que são 5.000, 10.000 decisão de cidadania italiana. Eu acho que na Corte d'Appello, a Corte d'Appello tem no 100, 150 casos di recurso in appello
da Avocatura dello Stato. Então, e são duas decisões contrárias. É, É, então, precisa só esperar o tempo da decisão da Corte d'Appello, ma non precisa sperare la decisione da Corte di Cassazione, di ultima istanza, perché se la Corte d'Appello va a riconoscere la cidadania, è molto difficile che l'avvocatura faccia ricorso na Corte di Cassazione, è praticamente impossibile che faccia ricorso. No, non vou explicar aqui porque tem todo um princípio de direito processual, mas é muito difícil que a avvocatura possa fazer recurso na Corte de Cassação. Então, precisa, infelizmente, esperar o processo em frente à Corte d'Appello, mais ou menos, é um pouco menos de um ano por esse processo. certo. Uma pergunta assim, importante aqui do Victor quando o italiano, em 1889, estava no Brasil, mas ele Uhum. era ainda criança. Ou seja, ele veio, né? Ó, o caso dele, vou ler aqui o caso dele. Meu bisavô chegou com 9 anos em 1888. Ou seja, em 1889 ele tinha 10 anos. Ele estava no Brasil com 10 anos. Ele também entraria dentro da grande naturalização, mesmo sendo um menor? Não, não, porque ele não podia fazer a declaração que a lei brasileira precisava. Porque a lei grande naturalização precisava, se você desejava manter sua cidadania, desejava que você falava com uma declaração oficial. Então, o menor de idade não podia fazer essa declaração. Então, não se aplica a pessoa que estava menor de idade italiana. Mas a minha curiosidade é que chegou sozinho, 9 anos, no Não, Brasil. provavelmente chegou com os pais, né? Ele nasceu na Itália, Então, mas veio com os pais. Aí os pais nessa teriam situação, teria a entrado. cidadania italiana, pode acontecer que a avvocatura vai contestar que os pais perderam a cidadania italiana, então os menores de idade que estavam conviventes dos pais perdeu também a cidadania italiana. Então, uma situação um pouco Sì, ma arriscada. pode contestare isso, ma non è Um argumento una válido. cosa, un argomento valido, ma acontece também que Isso. Então, gente, eu ficaria tranquilo, e nesse caso ficaria tranquilo. eu vejo muita gente falando assim, a data de nascimento do italiano. A data de nascimento do italiano, ela vai ajudar vocês a ter certeza que não está na grande atualização quando ele nasceu na Itália após 1889. Porque o simples fato de ele ter Esattamente. nascido em 1870, 1880, isso não afeta até que se prove quando que ele estava no Brasil. Não confundam bem, não é a data de nascimento dele que importa. O que importa é quando que ele estava no Brasil. Aí, quando ele nasceu após 1889, a gente usa essa data de nascimento como uma base para provar que ele não estava no Brasil, visto que ele nasceu na Itália após esse período. É E isso, também né? se nasceu antes, 1889, pode guardar o certidão de casamento se casou na Itália. Porque alguma vez aconteceu, como eu falei ao início dessa live, que a pessoa nasceu antes de 1889, muito antes, mas, por exemplo, um caso que aconteceu para mim é que ele casou no 1891 na Itália, então nasceu muito antes, provavelmente nasceu no 1870, mas no 1891 estava na Itália, porque ele casou na Itália. Depois voltou para o Brasil. Então, essa é uma É. demonstração que ele não encaixa na grande naturalização. Ah, legal. Muito bom. Bom, então assim, a gente viu que não é o terror que a gente imagina, tem uma situação peculiar para as pessoas que se encaixam e que querem fazer o reprocesso na Itália, né? Mas assim, Esattamente. mas não é o fim de tudo. Existem comunes fazendo, existem recursos, né? Então, não É, precisamos entrar em desespero. ma seria interessante saber agora qual é a posição dos consulados. Porque o consulado são exatamente como o comune, são a via administrativa. Só via administrativa para a pessoa que mora no estrangeiro. Então, seria interessante olhar agora o que vai fazer o consulado em São Paulo, o consulado em Curitiba, o consulado em Porto Alegre, sobre os casos que encaixam na grande naturalização. O que vai fazer? Vai suspender até
depois que você está na fila por 5, 6, 10 anos, chega lá para entregar a documentação, vai a suspender até a decisão da Corte de Cassazione. Seria muito, muito interessante. Porque, de um lado, eu não vou falar sobre que é melhor, se é melhor o presencial na Itália, mas, ou a judicial comparada à presencial na Itália, mas tem uma resposta segura. A via consulado é a pior possível. É Isso aí ninguém duvida. Isso aí todo mundo a não pior. Não, questiona. porque tem junto um prazo infinito com a incerteza da via administrativa. Então, dá resposta da via administrativa também sobre a aplicação da grande naturalização. Então, por isso eu falava, seria interessante saber o que vai fazer os consulados aqui, lá no Brasil, com a grande naturalização e os casos que encaixam na grande naturalização. É muito, muito interessante. Então, outra pergunta ou chegou? Não, não, essa é a mesma. Ok, tá bom. O pessoal continua ainda com a dúvida, é aquela questão. Não é o ano de nascimento do doente causa, é o ano que ele estava no Brasil. Se ele estava no Brasil em 1889, você está aí em perigo. Mas, como a gente já explicou ao longo da live, não é o fim de tudo. É só uma questão de ter mais cuidado se você for vir para a Itália. Tem que vir cuidado e preparado para a situação. Quem não se encaixa nesse perfil de fazer via administrativa ou quem não se encaixa no perfil da grande naturalização, pode ficar tranquilo, né? Exatamente. Giuseppe, mais alguma coisa que você queira falar pra gente, explicar? Senão eu já vou deixar você Ma descansar. che falar sobre só uma pequena precisação sobre o que acontece na via giudiziale, o que acontece na via amministrativa. Tem uma coisa importante que as duas vias são muito diferentes sobre o momento que você segura o seu direito para a cidadania. E se você entra em um processo judicial, o momento que você faz o pedido no tribunal, esse é o momento de que também se a decisão chega 2, 3 anos depois, o momento de reconhecimento da cidadania é o momento do pedido, é o momento que você entra com pedido judicial. Então, também, se a lei vai mudar, toda mudança da lei depois do pedido não tem efeito sobre o pedido que já está no tribunal. O contrário, infelizmente, vai ser aplicado para o processo administrativo. No processo administrativo, a lei aplicável é a lei do momento da decisão do processo administrativo. Então, do momento de reconhecimento. Então, se alguma coisa acontece na mudança da lei, no mentre, no prazo que está esperando para o reconhecimento da cidadania, vai a ter efeito sobre o reconhecimento ou rejeito da cidadania. Esse é um princípio que precisa ter na mente para decidir também qual é a via que gosta mais. Todo esse processo não é difícil, em princípio. O princípio é muito, muito simples. Tem poucas regras. Então, tem só um monte de palavras de pessoas que não sabem muito bem as regras, mas as regras são muito simples, muito, muito simples. Se é descendente de italiano, você é italiano, de já italiano. Então, precisa só fazer o reconhecimento, via judicial ou via administrativa. Se tem algum mudamento da lei na via judicial, depois do pedido, não tem efeito.
Se infelizmente tem mudamento da lei não entra no prazo do procedimento administrativo, pode ter efeito sobre sua cidadania. Um exemplo, se a lei italiana vai ser mudada e vai falar que tem um limite de geração ante para reconhecimento, isso não se aplica para o pedido já existente no tribunal, pode ser aplicado para os pedidos administrativos, também se você já está na fila administrativo da Itália. Então, isso só para ser claro sobre como funciona. Espero que foi claro para as pessoas que estavam escutando. Foi, sim, foi super claro. O meu celular tá querendo arriar a bateria aqui, ó. Cansou da gente. A gente tá animado. Cansado. A gente não tá cansado, mas o celular disse que quer acabar a bateria aqui. Deixa eu só tirar ele aqui. Mas olha, o que você falou foi muito importante. Eu vou tentar dar continuidade, finalizar aqui. Se acabar a bateria, você já sabe que acabou a bateria. Mas eu espero que não acabe. Então, Giuseppe, eu acredito que foi muito esclarecedor. Inclusive, esse final que você falou é muito importante, né? A questão de que quem já estiver com o processo judicial em andamento, mesmo que mude a lei, mesmo que limite as gerações, não vai ser aplicado. E já na questão da via administrativa, pode acontecer da nova lei ser aplicada. Tem essas diferenças nas vias, né? Mas a gente ressalta que a escolha do que é melhor para você cabe a você, né? Não é assim, eu trabalho com isso, então a melhor via é essa. A gente oferece as opções, fala como que funciona cada uma delas e você faz a sua escolha, porque só você conhece a sua realidade, né? Do que é melhor para você. Exatamente. Então, muito obrigado, Priscila. Eu Um agradeço. prazer. Agradeço a sua disponibilidade, né? A gente De não é nada. sempre que a gente encontra pessoas assim tão dispostas a estar aqui, ó, 1 hora e 4 minutos falando com a gente assim. Então foi muito bom mesmo, agradeço de coração. A gente segue conversando, tirando muitas dúvidas. E todos que estiverem ainda com algumas dúvidas, podem me procurar. Vocês sabem que eu gosto de ficar nesse telefone o dia inteiro conversando com vocês. Não tenho problema com isso. E a gente vai trazendo informações conforme for necessário. A gente vai, quem sabe, até faz outra live, né, Giuseppe? Tem tantos assuntos que podem ser explorados. Então, quem sabe a gente até... Vamos falar sobre outro assunto na próxima vez. Sobre Vamos seguir. algum falso mito. Como se fala? Falso mito. Vamos abrir um canal. Desmistificando. Ó, nem eu sei falar português, tá vendo? Ok. Agora acento melhor. Então tá certo, viu? Muito obrigado. Obrigada a vocês que ficaram até aqui. E a gente, firme e forte, não vamos desanimar, porque nós não vamos ser vencidos. Tá bom? Tá bom. Beijo pra vocês, muito Boa obrigada. noite a todos. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.